Antes do tempo existir, antes das estrelas respirarem luz, havia apenas Deus, eterno, infinito, completo em si mesmo. Nenhuma fronteira delimitava seu poder. No silêncio absoluto do nada, sua vontade pronunciou o primeiro som da existência. E o que era vazio se encheu de propósito. O universo surgiu, moldado não pelo acaso, mas por uma mente ordenadora que concebeu tudo com precisão e sabedoria. Deus decidiu criar os céus e a terra. O caos primordial, coberto por trevas, foi tocado por sua palavra. Haja luz. E a luz rompeu a escuridão. Assim começou a contagem dos dias. Separou o firmamento, reuniu as águas, fez surgir o solo fértil. E sobre esse palco iniciou a pintura divina. Mares, montanhas, nuvens e ventos obedecendo ao comando do Criador. A harmonia se instalou no cosmos nascente. No terceiro dia, a terra brotou vida. Árvores, ervas e flores despontaram. Frutos maduros coloriram os campos e as florestas. No quarto, os astros foram fixados. O sol para governar o dia, a lua para reger a noite e as estrelas para pontuar o firmamento. O tempo ganhou ritmo, as estações nasceram e a criação avançou em beleza e ordem. Tudo seguia um plano perfeito. Nos dias seguintes, o mar se encheu de criaturas e o céu se povoou de aves em voo livre. Cada ser tinha forma, instinto e função. Deus observava e via que tudo era bom. No sexto dia, moldou os animais terrestres, das feras majestosas aos pequenos insetos. Então, em um gesto de singular importância, formou o homem à sua imagem e semelhança. Do pó da terra, Deus formou o homem e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Assim surgiu Adão, o primeiro ser humano, dotado de consciência e razão. Recebeu o Éden como morada, um jardim de rios, frutos e harmonia. Lá, cada passo era comunhão com o Criador. O homem recebeu a autoridade sobre toda a criação, mas também o dever de cuidar dela com sabedoria e gratidão. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Deu-lhe um sono profundo e de sua costela formou a mulher. Adão a chamou de Eva, pois dela viria toda a humanidade. Unidos, caminharam pelo Éden em perfeita comunhão com Deus. Não havia dor, culpa ou medo, apenas inocência. O paraíso refletia a pureza da criação e a proximidade entre o homem e seu Criador. Mas a liberdade exigia escolha. No centro do jardim, Deus colocou duas árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Deu ao homem o poder de obedecer ou se desviar. A serpente, símbolo da rebeldia espiritual, enganou Eva com palavras sutis. Disse que a desobediência traria sabedoria divina. O fruto proibido tornou-se o ponto de ruptura da perfeição original. Eva comeu e ofereceu a Adão. A desobediência manchou a pureza do Éden. A consciência do bem e do mal se abriu e a vergonha entrou na humanidade. Tentaram cobrir-se com folhas, mas nada escondia a culpa. Deus os confrontou com justiça e compaixão. Expulsos do jardim, conheceram o peso do trabalho, da dor e da distância espiritual. O Éden se fechou, guardado por querubins flamejantes. Mesmo fora do paraíso, Deus não os abandonou. Adão e Eva tornaram-se pais e a vida seguiu seu curso. Caim e Abel foram seus filhos, o primeiro agricultor, o segundo pastor. Ambos ofereceram sacrifícios ao Senhor, mas Deus olhou com favor para o coração sincero de Abel. Caim, tomado pela inveja, deixou crescer a sombra do ódio que o consumia. No campo, o ciúme se transformou em tragédia. Caim matou seu irmão e o sangue de Abel clamou da terra. Deus confrontou o assassino não com destruição, mas com justiça. Caim foi condenado a vagar pelo mundo, marcado para não ser morto, mas destinado à inquietude eterna. Assim nasceu o primeiro exílio da história, o peso da culpa e da distância do Criador. Caim partiu para o leste, habitando a terra de Nod. Lá formou uma nova linhagem, erguendo cidades e ensinando técnicas de construção
música e metalurgia. A humanidade crescia, mas a moral se deteriorava. Enquanto isso, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Sua descendência preservaria a fé e o vínculo com o Deus Criador, em contraste com a linhagem corrompida de Caim. Com o passar das gerações, a terra se encheu de homens e mulheres. As cidades prosperavam, mas também o orgulho. O coração humano se afastava da retidão. A maldade multiplicava-se e a violência tornou-se comum. Ainda assim, Deus observava e aguardava. No meio da escuridão crescente, haveria um homem que encontraria graça diante dos olhos do Senhor. Esse homem foi Noé, descendente de Sete, neto de Matusalém. Justo, íntegro e fiel, caminhava com Deus em meio a uma geração corrompida. Enquanto os outros viviam para a carne e o poder, Noé cultivava obediência e fé. Deus decidiu revelar-lhe um propósito. A terra seria purificada por meio de um grande dilúvio, e através dele a vida seria preservada. Deus instruiu Noé a construir uma arca de madeira de gofer, selada por dentro e por fora. Deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, cerca de 137 metros de comprimento, 3 andares, compartimentos para animais e abertura para a luz. Cada detalhe refletia perfeição e propósito divino. Enquanto Noé trabalhava, os homens zombavam. O som das marteladas se misturava às risadas da incredulidade. Por mais de um século, ele pregou arrependimento, mas poucos ouviram. Quando a arca foi concluída, Deus ordenou que animais de todas as espécies entrassem, macho e fêmea, preservando a vida. Então, o céu começou a mudar. Nuvens densas cobriram o horizonte. O vento soprou diferente, e pela primeira vez, gotas de chuva tocaram a terra. O dilúvio começou. Fontes subterrâneas jorraram, e as águas subiram rapidamente, engolindo cidades, campos e montes. A humanidade colheu o fruto de sua corrupção. Apenas Noé, sua família e os seres da arca sobreviveram. Por 40 dias e 40 noites, choveu sem cessar. As montanhas desapareceram e o mundo se tornou um oceano. A arca flutuava silenciosa, guardada pelo próprio Deus. Dentro dela, o equilíbrio da vida se mantinha. Noé orava e esperava. A fé era sua âncora em meio ao caos. Lá fora, o passado se dissolvia nas águas da justiça divina. Quando as chuvas cessaram, o vento soprou novamente sobre a terra e as águas começaram a baixar. Meses se passaram até que a arca repousasse sobre o monte Ararate. Noé soltou um corvo que voou sem destino. Depois, uma pomba, que retornou com um ramo de oliveira, sinal de que a vida renascia. Deus renovava sua aliança com a criação. Ao sair da arca, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifício de gratidão. O aroma subiu ao céu, e Deus prometeu jamais destruir a terra com outro dilúvio. Como sinal eterno dessa promessa, colocou no céu o arco-íris, lembrança visível da misericórdia sobre a justiça. Assim começou uma nova era e o mundo pós-diluviano nasceu. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, repovoaram a terra. De suas linhagens surgiriam povos e nações. Porém, a velha natureza humana logo se revelou. A descendência de Cam se desviou, gerando civilizações que adoravam deuses estranhos. O orgulho novamente se espalhou, e com ele o desejo de alcançar o impossível. No Vale de Sinar, os homens decidiram construir uma torre que tocasse os céus, símbolo de autossuficiência e glória humana. Façamos um nome para nós mesmos, disseram. A Torre de Babel ergueu-se como monumento à vaidade, mas Deus confundiu suas línguas e a obra parou. As nações se dispersaram e o sonho humano de unidade sem Deus se fragmentou. Com o tempo, as gerações se espalharam por todos os continentes. Povos nasceram, reinos se ergueram e tradições floresceram. No entanto, a promessa de redenção feita a Adão ainda ecoava nas sombras da história.
Entre os descendentes de Sem, Deus escolheria um homem que mudaria o destino da humanidade, um patriarca que caminharia pela fé. Esse homem era Abrão, nascido em Ur dos Caldeus. Deus o chamou para sair de sua terra e deixar tudo para trás. Prometeu-lhe uma descendência numerosa como as estrelas e uma terra que seria a herança eterna. Abrão obedeceu, partindo sem saber para onde ia. Sua jornada se tornaria o início da nação escolhida, Israel. A fé de Abrão seria testada inúmeras vezes. Enfrentou fome, guerra e incerteza, mas continuou confiando. Deus lhe deu um novo nome, Abraão, pai de muitas nações. Dele viria o povo através do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. A promessa divina começava a tomar forma no curso da história. Sara, sua esposa, era estéril, mas Deus transformou o impossível em realidade. Aos 100 anos, Abraão viu nascer seu filho Isaque, o filho da promessa. A alegria do milagre foi também uma prova de fé, pois Deus o pediu em sacrifício. Abraão obedeceu, mas o anjo o deteve. Um cordeiro foi provido e a fé foi confirmada. Isaque cresceu sob o cuidado de Abraão e Sara, tornando-se herdeiro das promessas divinas. Casou-se com Rebeca, uma mulher escolhida sob a direção de Deus. Mesmo diante da infertilidade inicial, o Senhor ouviu suas orações e nasceram gêmeos, Esaú e Jacó. Desde o ventre, a disputa entre eles simbolizava o contraste entre o homem carnal e o homem espiritual. Esaú, o primogênito, era caçador impetuoso e terreno. Jacó, mais tranquilo, habitava nas tendas. Um dia, Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, mostrando desprezo pelas bênçãos espirituais. Anos depois, com astúcia e a ajuda de Rebeca, Jacó recebeu a bênção de seu pai, fingindo ser o irmão. O engano gerou fuga e exílio. Perseguido por Esaú, Jacó partiu para a casa de Labão, seu tio. Lá conheceu Raquel e se apaixonou por ela. Trabalhou 7 anos para conquistá-la, mas foi enganado e casou-se primeiro com Lia. Trabalhou mais 7 anos e finalmente se uniu a Raquel. Desses casamentos nasceriam os patriarcas das 12 tribos de Israel, base da nação escolhida. Durante sua jornada, Jacó teve um encontro sobrenatural. À beira do rio Jaboque, lutou com um ser misterioso durante a noite. Era o próprio anjo do Senhor. Ferido e transformado, Jacó recebeu um novo nome: Israel, aquele que luta com Deus. A partir desse momento, não seria mais o mesmo homem. Sua história tornou-se símbolo de perseverança e fé. Israel retornou à sua terra e reconciliou-se com Esaú. A rivalidade deu lugar ao perdão. Entre seus filhos, José se destacava. Filho de Raquel, era o preferido de seu pai e alvo do ciúme dos irmãos. Sonhou que se tornaria líder, e isso inflamou o ódio familiar. Vendido como escravo, José foi levado ao Egito sem imaginar que aquele exílio o tornaria instrumento de salvação. No Egito, José foi comprado por Potifar, oficial do faraó. Sua integridade o fez prosperar, mas uma falsa acusação o levou à prisão. Mesmo ali, permaneceu fiel. Deus lhe deu o dom de interpretar sonhos, e essa habilidade o tiraria da escuridão. O faraó, atormentado por visões, chamou José, que revelou o significado: 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Admirado por sua sabedoria, o faraó elevou José à posição de governador. Vestido de linho e coroado de autoridade, administrou o Egito e armazenou grãos durante os anos de abundância. Quando a fome chegou, povos de todas as terras vinham buscar alimento. Entre eles estavam os próprios irmãos de José, sem reconhecê-lo. O destino preparava um reencontro marcado pela redenção. Ao ver seus irmãos, José conteve as lágrimas. Testou-os, observando se haviam mudado. Quando Judá se ofereceu como refém no lugar de Benjamim, José não suportou mais. Revelou sua identidade e chorou alto.
Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes. O perdão triunfou sobre o passado. Assim, Israel e toda a sua família desceram ao Egito. O faraó concedeu a Jacó e seus filhos a terra de Gósen, fértil e abundante. Ali, os israelitas prosperaram e multiplicaram-se por gerações. Mas com o passar dos séculos, um novo faraó se levantou, que não conhecia José. Temendo o crescimento do povo hebreu, escravizou-os e os submeteu a dura servidão. O clamor de Israel subiu ao céu. Entre os filhos de Israel, nasceu um menino destinado a libertar seu povo. Sua mãe o escondeu num cesto de junco e o lançou ao rio Nilo. Encontrado pela filha do faraó, foi criado como príncipe do Egito. Seu nome era Moisés. Cresceu entre palácios e escravos, dividido entre dois mundos. No coração, sabia que pertencia ao povo oprimido. Um dia, ao presenciar um egípcio espancando um hebreu, Moisés interveio e matou o agressor. Fugiu para o deserto de Midian, onde se casou e tornou-se pastor. Anos depois, enquanto cuidava das ovelhas, viu uma sarça em chamas que não se consumia. Do fogo, Deus o chamou. Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Deus ordenou que Moisés voltasse ao Egito para libertar seu povo. Temendo e inseguro, ele questionou: quem sou eu para enfrentar o faraó? E Deus respondeu: eu estarei contigo. Com o cajado na mão e a fé no coração, Moisés retornou, levando consigo seu irmão Arão como porta-voz. A libertação divina estava prestes a começar. Diante do faraó, Moisés proclamou: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Mas o rei endureceu o coração. Então, Deus enviou sinais e pragas sobre o Egito. As águas do Nilo se tornaram sangue, rãs cobriram a terra, moscas e gafanhotos devastaram o país, e trevas o envolveram. Mesmo assim, o faraó resistia à vontade divina. A última praga foi a mais terrível. O anjo da morte passou pelo Egito, e todo primogênito morreu, exceto nas casas marcadas com o sangue do cordeiro. Essa foi a primeira Páscoa, símbolo da libertação. Diante da dor e do temor, o faraó finalmente cedeu. Moisés conduziu o povo para fora do Egito e a jornada da redenção começou. Mas o faraó mudou de ideia. Arrependido de libertar os escravos, reuniu seus exércitos e perseguiu os israelitas até o Mar Vermelho. O povo se desesperou, mas Deus ordenou que Moisés levantasse o cajado. As águas se abriram, formando um caminho seco. Israel atravessou em segurança e o mar se fechou sobre o exército egípcio. O livramento foi completo. No deserto, os israelitas caminharam em direção ao monte Sinai. Ali, Deus desceu em meio a trovões e relâmpagos e entregou a Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Essas palavras tornaram-se a base moral e espiritual de toda a humanidade. O povo, antes escravo, agora era nação, guiada pela presença do Altíssimo. Mas mesmo após testemunhar milagres, Israel murmurava. Pediam pão, e Deus enviou maná. Clamavam por água, e da rocha jorrou fonte. O deserto revelou que a liberdade externa não bastava. Era preciso libertação interior. A cada provação, Deus moldava seu povo para confiar, não em circunstâncias, mas em sua fidelidade. Quando Moisés subiu ao monte para buscar instruções, o povo, impaciente, construiu um bezerro de ouro e o adorou. A idolatria feriu a aliança. Ao descer e ver o pecado, Moisés quebrou as tábuas em indignação. Ainda assim, Deus renovou sua promessa. Um novo conjunto de tábuas foi dado, e a presença divina voltou a habitar entre eles, na tenda do encontro. A Arca da Aliança foi construída, um cofre sagrado de madeira revestida de ouro, símbolo da presença de Deus entre os homens. Dentro dela estavam as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Sempre que Israel marchava, a arca ia à frente, guiando-os. Era o sinal de que o Senhor não abandonava sua promessa, mesmo em meio à rebeldia humana.
Moisés conduziu o povo por 40 anos no deserto. Nenhuma geração foi poupada das consequências da desobediência. Aqueles que saíram do Egito não entraram na terra prometida, exceto Josué e Calebe, homens de fé. Quando o tempo se cumpriu, Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde viu Canaã ao longe. Ali encerrou sua missão. Josué assumiu a liderança de Israel. O novo comandante guiou o povo através do Jordão, e as águas se abriram mais uma vez. Diante deles estava Jericó, a cidade fortificada. Por 7 dias, marcharam em silêncio ao redor de seus muros. No 7º dia, ao som das trombetas, as muralhas caíram. A promessa de Deus começava a se cumprir na nova geração. A conquista de Canaã foi marcada por batalhas e fé. Josué dividiu a terra entre as tribos, estabelecendo o território de Israel. O povo, porém, precisava mais do que vitórias militares. Precisava permanecer fiel. O livro da lei foi lido diante de todos, e uma aliança foi renovada. A fidelidade a Deus seria o segredo da permanência naquela terra. Após a morte de Josué, Israel viveu um período de instabilidade. Cada tribo seguia seu próprio caminho, e a idolatria ressurgia. Deus levantou juízes, líderes temporários que libertavam o povo de seus inimigos. Entre eles estavam Débora, Gideão e Sansão. Cada ciclo revelava o mesmo padrão: pecado, opressão, arrependimento e libertação. Sansão, o mais conhecido dos juízes, foi dotado de força sobrenatural. Chamado desde o nascimento, violou seus votos e foi traído por Dalila. Enfraquecido e cego, foi levado cativo pelos filisteus. Em seu último ato, clamou a Deus e derrubou o templo inimigo, sacrificando-se. Sua morte encerrou uma era de juízes e anunciou a necessidade de um rei em Israel. No tempo da juíza Rute e do sacerdote Eli, um novo profeta surgiu, Samuel, consagrado desde o ventre. Sob sua liderança, o povo clamou por um rei como as outras nações. Deus advertiu sobre o peso da monarquia, mas permitiu. Assim, seria coroado o primeiro rei de Israel. Um homem que começaria com promessas e terminaria com queda: Saul. Saul foi escolhido como o primeiro rei de Israel. Alto, forte e valente, simbolizava a esperança de um povo cansado de guerras. No início, reinou com humildade e coragem, mas logo o orgulho corrompeu seu coração. Desobedeceu às ordens divinas, buscando glória pessoal. Assim, Deus rejeitou Saul e começou a preparar um novo rei, alguém segundo o seu coração. Enquanto Saul ainda governava, um jovem pastor de Belém cuidava de ovelhas nas colinas. Seu nome era Davi, filho de Jessé. Tocava harpa, escrevia salmos e contemplava o Criador nas estrelas. Quando o profeta Samuel foi enviado à sua casa, ungiu-o secretamente como o futuro rei de Israel. O Espírito de Deus repousou sobre Davi enquanto o de Saul se afastava. O destino de Davi se cruzou com o de Saul no campo de batalha. O gigante filisteu Golias desafiava o exército de Israel, zombando do Deus vivo. Davi, com fé inabalável, recusou a armadura do rei e enfrentou o guerreiro com uma funda e 5 pedras. Ao lançar a primeira, o gigante caiu. Assim, o pastor derrotou o campeão e o nome de Davi se espalhou por toda a nação. A vitória de Davi despertou a inveja de Saul. O povo cantava: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Tomado pelo ciúme, o rei tentou matá-lo. Davi fugiu e viveu como foragido, escondendo-se em cavernas e desertos. Mesmo perseguido, recusou-se a ferir Saul, dizendo: não tocarei no ungido do Senhor. Sua fé o manteve íntegro em meio à dor. Com o tempo, a guerra e a desobediência consumiram Saul. Ferido em combate contra os filisteus, tirou a própria vida. Israel chorou a tragédia do primeiro rei. Davi lamentou sinceramente, reconhecendo a grandeza e a queda daquele que Deus havia escolhido. O trono estava vazio e a história se preparava para o início de uma nova era.
a era davídica. Ungido como rei em Hebrom, Davi reinou primeiro sobre Judá e depois sobre todo Israel. Estabeleceu Jerusalém como capital e centro espiritual do povo. Trouxe para lá a Arca da Aliança com celebração e louvor. Sob seu governo, Israel prosperou, conquistou territórios e experimentou paz. Mas mesmo o homem segundo o coração de Deus não estava imune ao erro. Certa tarde, Davi viu de sua sacada uma mulher de beleza incomum, Batseba, esposa de Urias. Desejou-a e o desejo o levou ao pecado. Para ocultar o adultério, mandou Urias à linha de frente da batalha, onde morreu. O profeta Natã o confrontou com coragem. Arrependido, Davi chorou amargamente. Deus o perdoou, mas as consequências marcaram sua casa. A vida de Davi foi marcada por vitórias e dores. Enfrentou rebeliões, traições e tragédias familiares. Seu filho Absalão se levantou contra ele e o rei precisou fugir de Jerusalém. Mesmo assim, Davi manteve sua fé. Escreveu salmos que ecoam até hoje, cânticos de arrependimento, esperança e adoração. Quando morreu, deixou um legado de fé e humanidade. Após a morte de Davi, seu filho Salomão subiu ao trono. Jovem e inseguro, pediu a Deus sabedoria para governar. O pedido agradou ao Senhor, que lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra. Nenhum rei seria tão próspero quanto ele. Sob seu reinado, Israel alcançou seu auge político e cultural, e Jerusalém tornou-se símbolo de grandeza. Salomão construiu o Templo do Senhor, uma obra magnífica revestida de ouro e cedro. No centro repousava a Arca da Aliança. Quando a consagrou, uma nuvem de glória encheu o lugar, e o povo se prostrou em adoração. A sabedoria de Salomão atraiu reis e rainhas de outras nações. Seu nome se espalhou como exemplo de inteligência e esplendor. Mas com o passar dos anos, Salomão se afastou. Casou-se com mulheres estrangeiras que o levaram à idolatria. Altares pagãos foram erguidos e o coração que antes buscava a presença de Deus se dividiu. A glória deu lugar à decadência. Após sua morte, o reino se fragmentou. Israel seria dividido e o brilho de Jerusalém começaria a enfraquecer. O filho de Salomão, Roboão, assumiu o trono. Arrogante, recusou-se a aliviar o peso sobre o povo. As tribos do norte se rebelaram sob a liderança de Jeroboão, formando o reino de Israel, enquanto Judá permaneceu sob Roboão. A unidade se perdeu. 2 nações, 2 reis, 2 histórias. O cisma marcou o início de séculos de conflito e idolatria. O reino do norte, Israel, afastou-se cada vez mais da aliança divina. Reis perversos ergueram ídolos e altares a Baal. Entre eles, Acabe e Jezabel se destacaram por sua crueldade. Mas Deus levantou um profeta poderoso, Elias, o homem do fogo. Seu ministério confrontaria a corrupção e restauraria a fé do povo com sinais que abalariam o reino. Elias enfrentou o rei Acabe no Monte Carmelo. Diante do povo, desafiou os profetas de Baal. O Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. Os falsos sacerdotes clamaram em vão. Então Elias orou, e o fogo do céu caiu, consumindo o sacrifício e o altar. O povo se prostrou. O Senhor é Deus. Foi o triunfo da fé sobre a idolatria. Mesmo após o milagre, Jezabel jurou matar Elias. O profeta fugiu para o deserto, abatido e cansado. Mas Deus o encontrou numa caverna. Não veio em vento, nem em terremoto ou fogo, mas numa voz mansa e suave. Fortalecido, Elias continuou sua missão até ser levado ao céu em um redemoinho de fogo, deixando seu manto para o sucessor, Eliseu. Eliseu deu continuidade à obra profética. Operou milagres que revelavam a compaixão divina, purificou águas, multiplicou azeite, curou Naamã e ressuscitou um menino. Enquanto o poder de Deus se manifestava, Israel seguia em decadência. O povo rejeitava as advertências e as nações vizinhas cresciam em força.
o juízo se aproximava. O reino do norte afundou em idolatria e injustiça. Deus enviou profetas como Amós e Oséias, clamando por arrependimento. Amós denunciou os ricos opressores. Oséias usou sua própria história de dor conjugal como símbolo do amor fiel de Deus por um povo infiel. Mas Israel ignorou os avisos. O relógio da paciência divina estava chegando ao fim. Em 722 a.C., o Império Assírio invadiu Israel. Samaria caiu e o Reino do Norte foi destruído. As tribos foram levadas ao exílio e espalhadas entre as nações, as tribos perdidas. Apenas Judá permaneceu. O orgulho do norte terminou em ruínas. A história mostrava que prosperidade sem fidelidade é apenas prelúdio da queda. Enquanto isso, o reino de Judá ainda resistia. Alguns reis buscaram retidão, como Ezequias e Josias, que restauraram o culto ao verdadeiro Deus. Mas outros mergulharam em idolatria. Profetas como Isaías e Jeremias foram levantados para advertir a nação. Suas mensagens ecoavam esperança e juízo. Arrependam-se ou Jerusalém cairá. Isaías anunciou o Messias que viria, o servo sofredor, o príncipe da paz. Suas palavras ultrapassaram o tempo, apontando para a redenção futura. Enquanto isso, Jeremias, o profeta das lágrimas, via o fim se aproximar. Chorava pelas ruas de Jerusalém, alertando um povo que não ouvia. Sua dor era reflexo da paciência divina prestes a se esgotar. Judá persistiu em sua rebeldia. A Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, cercou Jerusalém. O templo foi saqueado, os muros destruídos e o povo levado cativo. Começava o exílio babilônico, um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Entre os prisioneiros estavam jovens que se tornariam símbolos de fidelidade em terra estrangeira. Entre esses jovens estava Daniel, que se destacou por sabedoria e integridade. Mesmo longe de sua terra, permaneceu fiel ao Deus de Israel. Interpretou sonhos de reis, enfrentou decretos de morte e sobreviveu à cova dos leões. Seu testemunho mostrou que a presença divina não está limitada a fronteiras. Deus reina até no exílio. Enquanto Daniel permanecia em Babilônia, outros profetas como Ezequiel tiveram visões poderosas. Ezequiel viu o trono de Deus em meio às rodas de fogo e anunciou a restauração futura. Suas profecias lembravam que mesmo na disciplina havia esperança. O exílio não seria o fim, apenas o processo de purificação de um povo escolhido. Após 70 anos, o Império Persa conquistou a Babilônia. O rei Ciro permitiu que os judeus voltassem à sua terra e reconstruíssem o templo. Sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, Jerusalém renasceu das cinzas. As muralhas foram erguidas novamente e o altar reacendido. A nação voltava a respirar, com cicatrizes, mas com fé renovada. Os profetas Ageu e Zacarias inspiraram o povo a não desistir. Malaquias, o último profeta, anunciou que o Senhor enviaria um mensageiro para preparar o caminho do Messias. Então, o céu silenciou por 400 anos. O Antigo Testamento terminava não com ponto final, mas com uma promessa, a de que a luz voltaria a brilhar em meio às trevas. 400 anos se passaram entre Malaquias e Mateus, o chamado período de silêncio. Nenhum profeta foi levantado e a voz de Deus parecia distante. Durante esse tempo, impérios surgiram e caíram. Os persas deram lugar aos gregos e depois aos romanos. O mundo mudava, mas a promessa permanecia viva, guardada no coração de um povo que esperava o Messias. Sob Alexandre, o Grande, a cultura grega espalhou-se pelo mundo. Filosofia, idioma e costumes moldaram as nações. A Grécia trouxe sabedoria, mas também idolatria refinada. Séculos depois, Roma conquistou o poder, impondo sua ordem e suas legiões. Estradas foram abertas, impérios conectados. O cenário global se preparava, não para mais um rei humano, mas para o rei eterno. Em Israel, o domínio estrangeiro feriu o orgulho nacional.
Os judeus aguardavam libertação. Entre revoltas e alianças, o templo foi profanado e restaurado. Movimentos religiosos surgiram: fariseus, zelotes e saduceus, cada grupo tentando interpretar a vontade de Deus em meio ao silêncio. Mas o céu não estava calado. O tempo da promessa se aproximava. Na plenitude dos tempos, em um vilarejo humilde chamado Nazaré, uma jovem chamada Maria recebeu uma visita que mudaria o curso da história. O anjo Gabriel anunciou: "Você foi escolhida. Conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo. O impossível aconteceria, o Criador se faria carne." Maria, assustada, mas obediente, respondeu: "Eis aqui a serva do Senhor." José, seu noivo, pensou em deixá-la em silêncio, mas um anjo apareceu em sonho. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Assim, o casal aceitou o chamado divino. O ventre de Maria se tornou o primeiro templo da nova aliança. A eternidade estava prestes a nascer no tempo. Naqueles dias, César Augusto decretou um recenseamento. José e Maria viajaram para Belém, cidade de Davi. A cidade estava cheia e não havia lugar nas hospedarias. Numa noite silenciosa, sob o frio e a simplicidade de um estábulo, nasceu o Salvador. Envolto em faixas e deitado numa manjedoura, aquele bebê era a encarnação do amor prometido desde Gênesis. Nos campos próximos, pastores cuidavam de seus rebanhos. Um anjo apareceu e a glória do Senhor os cercou. "Não temais. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor." O céu se abriu e uma multidão de anjos cantou: "Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens." Assim, a eternidade rompeu o silêncio dos séculos. Do Oriente, magos seguiram uma estrela. Percorreram desertos e montanhas até Jerusalém, buscando o rei dos judeus que nascera. Encontraram o menino em Belém. Ofereceram ouro, incenso e mirra, símbolos de realeza, divindade e sacrifício. Cada presente narrava um destino: o rei, o Deus e o Salvador que morreria pelos homens. Mas nem todos se alegraram. Herodes, tomado pelo medo, mandou matar os meninos de Belém. José foi avisado em sonho e fugiu com Maria e o menino para o Egito. Assim, o Filho de Deus tornou-se refugiado entre os homens. Cumpria-se a profecia: "Do Egito chamei o meu filho." Mesmo em fuga, o plano divino seguia intocado. Após a morte de Herodes, José levou a família de volta a Nazaré. Ali, Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Viveu entre carpinteiros, aprendendo o ofício e conhecendo a simplicidade da vida humana. O Filho do Altíssimo andava entre os mortais, preparando-se para o ministério que mudaria o mundo. Enquanto isso, no deserto da Judéia, surgia uma voz diferente. João, filho de Zacarias e Isabel, pregava arrependimento. Vestia-se de peles e comia mel silvestre. Era o mensageiro prometido por Malaquias, aquele que prepararia o caminho do Senhor. Sua mensagem cortava como espada: "Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo." Multidões iam até o Jordão ouvir João Batista. Ele batizava os arrependidos nas águas e os chamava à conversão verdadeira. Quando os fariseus vieram observar, ele disse: "Raça de víboras, produzam frutos dignos de arrependimento." Sua voz ecoava com autoridade. O deserto voltava a ouvir a palavra profética depois de 4 séculos de silêncio. Certo dia, entre a multidão, João viu alguém diferente aproximando-se. Era Jesus, vindo da Galileia para ser batizado. O profeta hesitou: "Eu é que preciso ser batizado por ti." Mas Jesus respondeu: "Deixa assim, pois nos convém cumprir toda a justiça." Ao sair da água, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu como pomba. Uma voz ecoou: "Este é meu filho amado." Logo após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde jejuou 40 dias.
O tentador o confrontou, oferecendo poder, pão e glória. Mas o Filho de Deus respondeu com a palavra: nem só de pão viverá o homem. Ao vencer a tentação, mostrou que o verdadeiro reinado começa na obediência, não na força. O Messias estava pronto para a sua missão. O mundo assistia sem saber. A história do Antigo Testamento se cumpria diante dos olhos humanos. A promessa feita a Abraão, o cordeiro provido a Isaque, o sangue da Páscoa, os salmos de Davi e as profecias de Isaías, tudo convergia para aquele momento. A antiga aliança encontrava sua plenitude no homem que era Deus. Jesus começou seu ministério chamando discípulos comuns, pescadores, cobradores de impostos e zelotes, homens imperfeitos que se tornariam colunas da fé. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A mensagem ecoava como o início de uma nova era. O reino dos céus não era um lugar, mas uma transformação do coração. Ele curou enfermos, deu vista aos cegos, libertou oprimidos e anunciou perdão aos pecadores. Multidões o seguiam, mas poucos compreendiam quem ele realmente era. Suas parábolas falavam de sementes, vinhas e pastores, histórias simples que revelavam verdades eternas. A sabedoria divina, vestida de humanidade, caminhava entre os homens. Enquanto Jesus pregava amor e arrependimento, os líderes religiosos se incomodavam. O Messias, esperado, não se parecia com o guerreiro que imaginavam. Ele falava de cruz e serviço, não de tronos e espadas. O mesmo povo que um dia gritara Hosana, em breve gritaria crucifica-o. Mas tudo seguia o roteiro invisível do plano divino. As sombras do Antigo Testamento começavam a se dissipar. O sacrifício de cordeiros, o sangue nos altares e os rituais no templo eram apenas figuras do que estava por vir. O verdadeiro Cordeiro de Deus caminhava em direção ao Calvário. O tempo da lei cedia lugar ao tempo da graça. A promessa feita no Éden estava prestes a ser cumprida. Em Jerusalém, durante a Páscoa, Jesus reuniu seus discípulos para uma última ceia. Partiu o pão e o vinho, dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Naquela noite, a nova aliança foi selada, não com pedras ou pergaminhos, mas com o amor do próprio Deus encarnado. Traído por um amigo e condenado por um império, Jesus foi crucificado. O Criador sofreu nas mãos da criatura. O céu escureceu, a terra tremeu e o véu do templo se rasgou. O acesso ao Santo dos Santos foi aberto. A antiga barreira entre Deus e os homens foi destruída. O Cordeiro havia sido sacrificado, uma vez por todas. No terceiro dia, o túmulo vazio anunciou a vitória sobre a morte. O corpo que fora ferido ressuscitou em glória. Anjos proclamaram: ele não está aqui porque ressuscitou. O que começou no Gênesis com queda e expulsão, agora se tornava redenção e reconciliação. O ciclo da história humana se fechava sob o selo da graça eterna. Após ressuscitar, Jesus apareceu a seus discípulos, restaurando fé e propósito. Ide e fazei discípulos de todas as nações. O mesmo Deus que criara o homem à sua imagem, agora enviava o homem recriado à imagem de Cristo. A promessa de Abraão se cumpria. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. O Éden espiritual reabria suas portas. Ao subir aos céus, Jesus prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo. 10 dias depois, no Pentecostes, o fogo desceu sobre os discípulos. Línguas de diferentes povos ouviram a mesma mensagem, o Evangelho. O Espírito que pairava sobre as águas no princípio agora habitava em corações humanos. A presença divina se tornava permanente. O Antigo Testamento terminava não como um fim, mas como um começo. Cada página, cada profecia e cada nome apontava para Cristo. A promessa cumprida inaugurou uma nova história, a do Espírito agindo através da Igreja, levando luz às nações.
O Deus que falou no princípio continua falando hoje, lembrando-nos. Toda a Escritura converge para o amor eterno do Criador. O Espírito Santo, prometido desde os tempos antigos, transformou homens simples em mensageiros poderosos. Pedro, o pescador impulsivo, agora falava com autoridade e 3.000 pessoas se converteram num só dia. A fé que nascera no coração de um carpinteiro se espalhava como fogo. O que os profetas haviam anunciado começava a se cumprir diante do mundo. A igreja nascente se reunia em casas, partindo o pão e compartilhando tudo. Havia unidade e amor. Os sinais e milagres confirmavam a presença divina. O mesmo Deus que caminhara com Abraão, agora habitava entre seu povo pelo Espírito. A antiga tenda do encontro se tornava o coração humano, transformado e vivo. Mas a nova fé também despertava oposição. O Sinédrio, que antes condenara Cristo, agora perseguia seus seguidores. Estevão, cheio do Espírito, pregou com ousadia diante dos líderes religiosos. Suas palavras cortaram como lâmina. Apedrejado até a morte, viu os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. O sangue dos mártires regaria as sementes da igreja. Entre os que assistiram à morte de Estevão estava Saulo de Tarso, perseguidor incansável dos cristãos. Armado de autoridade, entrou em casas e arrastou fiéis às prisões. Mas no caminho de Damasco, uma luz mais forte que o sol o derrubou. Uma voz perguntou: Saulo, por que me persegues? Era o Cristo ressuscitado. Aquele encontro mudaria tudo. Cego por 3 dias, Saulo renasceu como Paulo, o apóstolo dos gentios. De perseguidor, tornou-se pregador. Enfrentou mares, prisões e açoites, levando o evangelho ao mundo romano. Suas cartas revelavam a profundidade da nova aliança. A salvação pela graça, prometida desde Abraão, agora oferecida a todos, judeus e gentios, sob o mesmo Deus. Enquanto Paulo viajava por terras desconhecidas, Pedro continuava em Jerusalém, liderando o povo de fé. Um anjo o libertou da prisão, e visões confirmaram que a mensagem não era apenas para Israel, mas para toda a humanidade. A muralha entre povos e culturas começava a ruir. O reino de Deus transcendia fronteiras. As perseguições se intensificaram. Nero, imperador de Roma, declarou guerra à fé cristã. Milhares foram mortos em arenas, mas nenhum império conseguiu deter o movimento que nascia do amor. Enquanto o poder humano edificava colunas de pedra, a fé erguia colunas vivas, corações que não temiam a morte, porque já conheciam a eternidade. João, o último dos apóstolos, foi exilado na ilha de Patmos. Ali recebeu visões que atravessariam os séculos. O Apocalipse não era apenas profecia de fim, mas revelação de esperança. Mostrava o Deus que conduz a história, o Cordeiro vitorioso e a promessa de um novo céu e uma nova terra. A aliança antiga encontrava seu clímax na eternidade. O que começou no Éden com separação, terminava com reconciliação. O rio que um dia foi perdido, agora fluía do trono de Deus. A árvore da vida voltava a dar fruto. As lágrimas seriam enxugadas e a morte deixaria de existir. A história do Antigo Testamento se cumpria em plenitude. O homem voltava a caminhar com Deus, não mais por sombras, mas por luz. Do Gênesis ao Apocalipse, a narrativa é uma só: a busca divina pelo coração humano. Cada profecia, cada pacto, cada nome apontava para Cristo. O Antigo Testamento não termina. Ele floresce no Novo, revelando que o mesmo Deus que criou o mundo o redimiu com o próprio sangue. A história do homem é, na verdade, a história de um Deus que ama. Séculos se passaram, impérios surgiram e caíram, mas a palavra permaneceu. O Antigo Testamento continua sendo o alicerce da fé, a lembrança de que a justiça e a misericórdia caminham juntas. É o mapa do coração humano e o reflexo do caráter divino.
Sua sabedoria atravessa gerações, ensinando que sem Deus toda glória humana é vento. Os patriarcas, profetas e reis não foram lendas, mas homens reais que viveram entre fraquezas e fé. Abraão com seu altar, Moisés com seu cajado, Davi com sua harpa, todos apontavam para algo maior. O Antigo Testamento é o espelho da jornada humana. Erro, arrependimento, promessa e graça. É o testemunho de um Deus que nunca desistiu. Mesmo hoje, as vozes antigas ainda falam. Isaías proclama esperança, Jeremias chora compaixão, Ezequiel anuncia restauração. Eles lembram que o juízo nunca é o fim, mas o caminho para a renovação. Cada página é um convite para compreender o presente à luz do passado, porque quem esquece suas raízes perde o rumo da verdade. Os mandamentos dados no Sinai ainda ecoam como bússola moral da humanidade. Não matarás, não roubarás, não mentirás. Princípios eternos de convivência. Mesmo em um mundo moderno, suas palavras permanecem como pilares éticos. O Antigo Testamento nos mostra que a verdadeira liberdade só existe quando o coração está sujeito à justiça divina. Os salmos continuam sendo cânticos de consolo e coragem. Neles, o sofrimento se transforma em adoração. O Senhor é o meu pastor, escreveu Davi em meio às suas guerras internas. Milênios se passaram, mas essa verdade ainda cura corações cansados. O Antigo Testamento não é apenas história, é vida pulsando em cada verso. Os livros de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes e Jó revelam o lado filosófico da fé. Mostram que o conhecimento sem temor de Deus é vazio e que o sofrimento, quando vivido com propósito, molda o caráter. Jó, em meio à dor, declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Essa certeza atravessa eras, lembrando que o desespero nunca tem a última palavra. Os profetas menores, de Oséias a Malaquias, resumem a essência da história. Um povo que se afasta e um Deus que insiste em amar. Eles falam com o mesmo tom de um pai que corrige e abraça. Suas mensagens curtas e intensas são raios de luz em tempos de escuridão. Mostram que a misericórdia sempre antecede o juízo. O Antigo Testamento é também o relato da formação de uma identidade. Mostra como um povo pequeno, entre impérios poderosos, tornou-se portador da revelação divina. Sua história é humana, com falhas e glórias, mas também é celestial, conduzida por uma mão invisível que escreve com precisão cada era da humanidade. Do Éden à Babilônia, de Canaã ao exílio, vemos um fio contínuo. O Deus que promete e cumpre, ele nunca se contradiz. As promessas feitas a Abraão ecoam até hoje. Bênçãos às nações, redenção aos povos e esperança aos cativos. A fidelidade divina é o coração do Antigo Testamento, e seu pulsar continua vivo em cada página da Escritura. Cada altar erguido, cada sacrifício oferecido apontava para a cruz. O sangue dos cordeiros, as festas, o tabernáculo, tudo era sombra da realidade que viria em Cristo. A lei mostrava a culpa. O Messias traria o perdão. Assim, o Antigo Testamento é o prelúdio da graça, o caminho pavimentado para a redenção. Ao estudá-lo, percebemos que a história não é apenas sobre reis e guerras, mas sobre o coração humano. Mostra como a vaidade destrói impérios e como a fé restaura vidas. Cada geração repetiu os mesmos erros, mas também foi alcançada pelo mesmo amor. O Antigo Testamento é um espelho e seu reflexo ainda revela quem somos. Sua narrativa é uma sinfonia de justiça e misericórdia. Deus fala através de trovões e também de sussurros, corrige, mas consola, castiga, mas restaura. O Antigo Testamento é o retrato desse equilíbrio divino, um Deus que é fogo, mas também refúgio, que é juiz, mas também pai, que destrói o orgulho, mas salva o arrependido,
Mesmo após séculos, suas lições continuam urgentes. A idolatria mudou de forma, mas não desapareceu. Ainda buscamos ídolos, poder, dinheiro, status. A história de Israel é um espelho do nosso tempo. Assim como eles, também precisamos voltar ao essencial: a presença de Deus como centro de todas as coisas. Ao unir as eras, o Antigo Testamento mostra que Deus sempre trabalha por ciclos: criação, queda, redenção e promessa. Cada reinício revela sua paciência. Cada profecia aponta para um novo amanhecer. Mesmo quando o povo falha, a graça ressurge. É a história do recomeço eterno, de um amor que nunca se esgota. E assim, a história do Antigo Testamento termina em expectativa. As vozes dos profetas silenciam, mas a esperança continua. O Messias prometido veio e o plano se completou. O mesmo Deus que moldou o barro de Adão agora molda corações pelo Espírito. O antigo se cumpre no novo, e o fim, na verdade, é apenas o recomeço de tudo. Quando Deus criou o homem, não buscava servos, mas filhos. O Antigo Testamento revela essa relação quebrada e constantemente restaurada. Em cada geração, ele chama o homem de volta. Do Éden ao Sinai, de Abraão a Davi, Deus repete o mesmo convite: anda na minha presença e sê perfeito. A história é uma sucessão de quedas e recomeços. A criação mostra ordem, a queda mostra fraqueza e a aliança mostra misericórdia. Esses três eixos sustentam toda a narrativa antiga. O Gênesis revela o propósito, o Êxodo, a libertação. Os Salmos, o coração humano, e os profetas, a voz divina. Cada livro é uma peça do mesmo mosaico, a revelação progressiva de um Deus que age no tempo. Mesmo quando o homem falha, Deus não recua. A arca de Noé, flutuando sobre o caos, é símbolo da graça que sobrevive à destruição. Abraão, deixando sua terra, mostra a fé que obedece sem entender. Moisés, diante do mar, representa o impossível se curvando ao eterno. Em cada página, o invisível se torna tangível. O deserto, recorrente no Antigo Testamento, é mais do que um lugar geográfico. É um estado de alma. É onde Deus fala sem distrações, onde o orgulho morre e a fé nasce. Israel vagou 40 anos, mas cada passo era lição. O maná caía não apenas para alimentar o corpo, mas para ensinar dependência. Os reis simbolizam o governo humano tentando substituir o divino. Saul representa a aparência, Davi, o arrependimento, e Salomão, a sabedoria corrompida pelo poder. No espelho da monarquia, vemos a alma humana, brilhante no início, mas frágil quando se afasta da obediência. O trono é o teste do coração. Os profetas surgem como vozes no vento. Eles não falavam o que o povo queria ouvir, mas o que precisava. Elias desafia reis. Jeremias chora por uma nação cega. Ezequiel vê ossos ganhando vida. Eles anunciam juízo, mas também esperança. Cada profeta é uma ponte entre o castigo e a redenção. A idolatria é o principal inimigo do Antigo Testamento. Não é apenas adorar estátuas, mas substituir Deus por qualquer coisa. Israel caiu repetidas vezes porque buscou segurança em deuses visíveis. O bezerro de ouro, os altares pagãos e os reis estrangeiros mostram a mesma raiz: o desejo humano de controlar o sagrado. O templo, construído por Salomão, era o símbolo máximo da presença divina. Suas colunas de bronze e o Santo dos Santos revelavam a distância entre o homem e Deus. Apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. O véu separava o sagrado do profano. Mas esse véu seria rasgado séculos depois, quando a promessa se tornasse carne. A lei mosaica dada no Sinai foi mais do que regras, foi o reflexo do caráter divino. Cada mandamento apontava para a pureza e a justiça de Deus. Contudo, a lei também revelava a incapacidade humana de cumpri-la.
Por isso, o sistema de sacrifícios foi criado. Sangue inocente cobrindo a culpa do culpado, uma sombra do sacrifício perfeito que viria. O sangue dos cordeiros pintava o altar, lembrando que a santidade exige preço. Mas Deus nunca quis apenas rituais. Por meio dos profetas ele declarou: misericórdia quero e não sacrifícios. A obediência era o verdadeiro culto. O Antigo Testamento mostra que religião sem transformação é apenas ruído vazio diante da eternidade. As festas judaicas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, eram marcos espirituais. A Páscoa celebrava a libertação do Egito. Pentecostes, a entrega da lei. Tabernáculos, a presença no deserto. Cada uma tinha um significado profético. Na nova aliança, esses símbolos ganhariam novo sentido quando o Espírito descesse sobre toda a carne. O exílio babilônico foi a grande noite de Israel. O templo destruído, o povo disperso, a esperança quase apagada. Mas Deus usou o cativeiro como escola. Longe da terra, o povo aprendeu que a presença divina não depende de muros. O exílio purificou a fé, transformando a tragédia em renascimento espiritual. No exílio, surgiram os escribas, guardiões das Escrituras. Copiavam e preservavam cada letra com reverência. Sem o templo, a palavra tornou-se o novo altar. Assim nascia o judaísmo como religião da memória. Cada pergaminho era uma chama mantida viva no meio da escuridão babilônica. A fé resistia ao tempo e à distância. Com o retorno a Jerusalém, a reconstrução não foi apenas física, mas moral. Neemias levantou muros, Esdras restaurou a lei, e o povo chorou ao ouvir novamente a palavra. Era o renascimento da identidade espiritual. O templo foi reerguido, mas a glória antiga não voltou, porque o verdadeiro templo ainda estava por vir em forma humana. O Antigo Testamento é também o registro da pedagogia divina. Deus ensina por meio da história. As vitórias mostram a bênção da obediência, as derrotas, o peso da rebeldia. Cada evento tem propósito. Não há acaso no enredo sagrado. Até o silêncio de Deus é didático. Prepara o coração para ouvir novamente sua voz. A genealogia, tão repetida nas Escrituras, não é mera contagem. É a prova da fidelidade divina. De geração em geração, Deus manteve o fio da promessa. Mesmo entre pecadores, ele preservou a linhagem da redenção. Raabe, Rute, Davi, nomes improváveis em uma história perfeita. A graça se revela nas rachaduras da humanidade. O Antigo Testamento mostra que Deus não escolhe os mais fortes, mas os dispostos. Abraão era idoso, Moisés gago, Gideão inseguro, Davi o menor. O poder divino se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a lição que atravessa os séculos. Deus usa quem reconhece sua dependência. A glória pertence apenas a Ele. Os símbolos antigos ganham novo brilho quando vistos em retrospecto. A escada de Jacó aponta para a conexão entre céu e terra. O Cordeiro Pascal prenuncia o sacrifício de Cristo. O maná no deserto anuncia o pão da vida. O Antigo Testamento é um espelho profético, e cada reflexo encontra sua plenitude no Messias. Os salmos formam a trilha sonora da história. Alguns foram cânticos de guerra, outros de dor e muitos de adoração. Eles traduzem a alma humana em sua totalidade. Davi cantava tanto nas vitórias quanto nas quedas. Por isso, os salmos permanecem atuais, porque falam de um coração que conhece Deus, mas ainda luta contra si mesmo. Eclesiastes, o mais filosófico dos livros, resume a sabedoria antiga em uma sentença: tudo é vaidade. O autor, possivelmente Salomão, reconhece que a vida sem Deus é um ciclo vazio de desejos e frustrações. Ao final, ele conclui: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. A sabedoria começa na reverência. Jó, o livro da dor, é também o livro da fé. Mostra que a provação não é castigo, mas revelação. No silêncio do sofrimento,
Deus fala de forma mais profunda. Quando tudo desaba, resta apenas o essencial, a confiança. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a experiência que transforma o desespero em adoração. Os profetas menores encerram o Antigo Testamento com intensidade e brevidade. Cada um traz uma centelha do coração divino. Amós clama por justiça social, Miqueias anuncia a humildade, Ageu chama a reconstrução e Malaquias promete o mensageiro do Messias. É como se Deus dissesse: ainda não terminei. A história apenas faz uma pausa. O silêncio que se segue não é ausência, mas preparação. Deus está orquestrando impérios, culturas e caminhos para o cumprimento da promessa. O Antigo Testamento termina olhando para o horizonte. A esperança não morreu, apenas amadureceu. O mundo espera o Verbo que se tornará carne. Quando finalmente a voz voltou a ecoar, foi no ventre de uma virgem e no choro de um bebê em Belém. O Criador entrou na criação. A história do Antigo Testamento se uniu à eternidade. Tudo o que antes era símbolo se tornou pessoa. A lei encontrou graça e a promessa cumprimento. O céu e a terra se tocaram em um berço. Assim, o Antigo Testamento termina não como passado, mas como raiz. Ele é o solo onde cresce toda a fé cristã. Compreendê-lo é entender a mente de Deus e o coração do homem. É ver que desde o início o plano era amor. Um amor que atravessa eras, supera quedas e transforma pó em glória. O antigo é o prelúdio do eterno. Desde o princípio, Deus deixou sinais do Messias em cada geração. O descendente da mulher esmagaria a serpente, o cordeiro substituiria o filho, o rei justo viria da casa de Davi. As profecias não eram enigmas, mas promessas entrelaçadas no tempo. Cada verso antigo era um prenúncio de redenção. Isaías viu o futuro com clareza divina. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Jeremias falou de um novo pacto escrito no coração, e Miqueias anunciou o local exato do nascimento, Belém. O Antigo Testamento é o mapa que leva até Cristo, traçado por mãos humanas, guiadas por inspiração eterna. Os sacrifícios no templo eram sombras da cruz. Cada cordeiro morto lembrava a humanidade de sua culpa, mas também da promessa de perdão. O altar era o ponto de encontro entre a justiça e a misericórdia. Um dia, o sacrifício final viria, não mais de um animal, mas do próprio filho. O sangue deixaria de cobrir o pecado para apagá-lo. O sistema sacerdotal representava o mediador entre Deus e o homem. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com temor e sangue alheio. Mas o Messias viria como o sumo sacerdote perfeito, oferecendo a si mesmo. Ele seria o altar, o cordeiro e o sacerdote, cumprindo em um ato tudo o que o Antigo Testamento anunciava em símbolos. As guerras de Israel, muitas vezes vistas apenas como batalhas humanas, tinham significado espiritual. Eram reflexos visíveis da luta entre luz e trevas. Cada vitória apontava para a vitória final sobre o mal. O Deus que abria mares também abriria túmulos. O mesmo que derrubou muralhas, derrubaria a separação entre céu e terra. Os profetas não falavam só para o seu tempo, mas para todos os tempos. Suas palavras cruzaram séculos, carregando verdades eternas. Quando diziam, virá um libertador, falavam de algo maior que política, falavam do coração humano cativo. A promessa messiânica é universal, o retorno à liberdade interior, perdida no Éden. Mesmo as histórias mais simples tinham significado profundo. Jonas, engolido pelo grande peixe, prefigurava os 3 dias de Cristo no sepulcro. José, traído e exaltado, antecipava o Redentor rejeitado e glorificado. A Bíblia é tecida por paralelos, a história humana escrita com rimas divinas. Nada está ali por acaso. O deserto, cenário frequente, sempre antecede a revelação. Moisés encontrou Deus ali. Elias
Jeremias ouviu sua voz na solidão. Israel foi moldado na areia. O deserto é o lugar onde as máscaras caem e o ego se dissolve. Cada jornada espiritual passa por ele. É onde a voz do mundo se cala e a voz de Deus se torna audível. Os montes também são marcos espirituais no Antigo Testamento. No Moriá, Abraão provou sua fé. No Sinai, a lei foi dada. No Carmelo, o fogo desceu. No Monte Sião, o trono se estabeleceu. E no futuro, outro monte veria o cumprimento de todos, o Calvário. Deus sempre fala das alturas, onde a humanidade é chamada a elevar o olhar. A genealogia de Jesus, registrada em Mateus e Lucas, é o fio que une o Antigo e o Novo Testamento. De Adão a Abraão, de Davi a Maria, o sangue das promessas corre por gerações. Até os nomes considerados menores revelam graça. Prostitutas, estrangeiros e falhos compõem a linhagem do Salvador. A redenção é inclusiva. O Antigo Testamento também mostra o valor da aliança. Deus nunca quebra um pacto, mesmo quando o homem o faz. A aliança com Noé trouxe o arco-íris, com Abraão, a fé, com Moisés, a lei, com Davi, o trono. Todas convergem na aliança final, o sangue de Cristo. Cada pacto é uma promessa cumprida em um só nome. As mulheres do Antigo Testamento foram peças essenciais do plano divino. Sara riu e gerou. Ruth foi fiel e restaurou uma linhagem. Esther arriscou a vida e salvou uma nação. Débora liderou com coragem. Cada uma provou que o propósito de Deus não está limitado ao gênero, mas à disposição do coração. Os inimigos de Israel, Egito, Babilônia, Filístia, simbolizam forças espirituais que aprisionam a alma. O Egito representa o pecado, a Babilônia, a confusão, e os filisteus, as tentações constantes. As guerras externas são reflexos das batalhas internas que cada ser humano enfrenta entre fé e carne, luz e trevas. As pragas do Egito, embora severas, não foram punição cega, mas revelação. Cada uma confrontava um Deus falso, desmontando o panteão egípcio diante do verdadeiro Criador. Era o poder divino dizendo ao mundo: eu sou o Senhor. Assim, o Antigo Testamento é o testemunho da soberania de Deus sobre toda a criação. O maná caído do céu não alimentava apenas corpos, mas simbolizava o pão espiritual. No deserto, Deus ensinava que a vida não depende de sustento terreno. O mesmo princípio ecoa séculos depois, quando Jesus declara: eu sou o pão da vida. O milagre do maná era uma profecia em forma de alimento. A travessia do Mar Vermelho representa o batismo espiritual. Israel deixou para trás o Egito e passou pelas águas para uma nova vida. Da mesma forma, o batismo cristão simboliza o rompimento com o passado e o nascimento em liberdade. As águas que engoliram faraós também sepultam as correntes antigas. A serpente de bronze, erguida por Moisés no deserto, curava os que olhavam para ela. Era símbolo da fé que olha para cima, não para a ferida. Séculos depois, Jesus diria: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O olhar que cura é o mesmo, o da confiança. O templo físico desapareceu, mas o conceito espiritual permaneceu. Deus sempre quis habitar dentro, não fora. O Antigo Testamento prepara o entendimento para isso. Quando o Espírito desceu no Pentecostes, cumpriu-se a profecia: habitarei neles e andarei entre eles. O templo de pedra se tornou carne e coração. O sacerdócio levítico ensinava mediação. O sacerdócio de Cristo ensina reconciliação. No Antigo Testamento, o sacerdote oferecia sangue que cobria. No Novo, Cristo oferece sangue que limpa. É a diferença entre remendo e renovação. A velha aliança apontava para a nova, onde o acesso ao sagrado é livre e eterno. A Arca de Noé e a cruz têm o mesmo propósito: preservar a vida.
A arca flutuava sobre o julgamento das águas. A cruz se ergueu sobre o julgamento do pecado. Em ambas, quem entra é salvo. O Antigo Testamento é o esboço, o Novo, a pintura final. A graça sempre esteve no centro, desde o dilúvio até o Calvário. A Babilônia, que levou Israel ao exílio, simboliza o mundo sem Deus. Orgulhosa, poderosa e cheia de confusão, representa a humanidade tentando construir sua própria torre. O Apocalipse retomará essa imagem, mostrando sua queda final. A história é cíclica. O homem constrói Babilônias e Deus as derruba, até o último dia. O nome de Deus revelado a Moisés, Eu sou o que sou, é a chave de toda a Escritura. Ele é eterno, presente e absoluto. Nenhum outro ser pode dizer Eu sou sem depender de algo. Essa expressão une o Antigo e o Novo, quando Jesus declara, antes que Abraão existisse, eu sou. É a eternidade falando no tempo. As alianças do Antigo Testamento culminam em um só gesto, o amor sacrificial. Tudo apontava para o momento em que o Criador morreria pela criatura. O Antigo mostra o caminho até o altar. O Novo mostra o altar consumado. O fogo que um dia desceu no Carmelo agora arde dentro dos corações, transformados pela fé. A mensagem final do Antigo Testamento é esperança. Mesmo diante da queda, o juízo nunca encerra a história. Deus sempre termina com promessa. O Messias viria e, com ele, restauração. Essa esperança é o fio dourado que atravessa o tempo, conectando o Gênesis ao Apocalipse, o Éden perdido ao céu restaurado. Assim, o Antigo Testamento é mais do que passado. É espelho, profecia e fundação. Ele mostra quem fomos, quem somos e para onde vamos. É o testemunho de que a justiça de Deus nunca se separa de sua graça. Dele nasce a fé, e nele termina o medo. O Antigo é o prenúncio da eternidade, escrito com o próprio sopro divino. Os profetas do Antigo Testamento viam além do tempo. Suas palavras não descreviam apenas o presente, mas também o destino final da humanidade. Isaías falou de novos céus e nova terra. Daniel viu reinos que se levantariam e cairiam até que o trono eterno fosse estabelecido. Tudo apontava para o governo perfeito de Deus sobre o mundo. Daniel sonhou com estátuas de metais e bestas que simbolizavam impérios. Cada visão revelava a fragilidade do poder humano. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, todos cairiam, mas o reino de Deus permaneceria para sempre. O profeta via a história como um palco onde os impérios passam, mas o plano divino permanece inabalável. Ezequiel viu o vale de ossos secos, uma visão de morte transformada em esperança. À medida que o profeta falava, os ossos se juntavam e a vida retornava. Era o símbolo do povo restaurado, mas também uma imagem do futuro, o dia em que o Espírito de Deus reviveria a humanidade espiritual. O sopro da criação renasceria sobre o pó. Isaías descreveu o Messias com detalhes impressionantes. Falou do servo sofredor, desprezado e ferido, que levaria sobre si as dores de todos. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Séculos antes do Calvário, o profeta via a cruz como um espelho no tempo. A redenção futura já estava escrita nas linhas antigas. Jeremias, o profeta das lágrimas, anunciou que Deus faria um novo pacto, não mais escrito em tábuas, mas no coração. A lei externa se tornaria interna. O dever, amor. Essa profecia seria cumprida quando o Espírito descesse e transformasse o íntimo humano em templo vivo. A religião se tornaria relacionamento. Zacarias viu o Messias montado num jumentinho, entrando em Jerusalém em humildade. Também previu um dia em que os homens olhariam para aquele que traspassaram. Essas imagens unem o Antigo e o Novo Testamento num só fio. O Deus que prometeu é o mesmo que cumpriu, e o que cumpriu ainda voltará. Os salmos messiânicos de Davi revelam a alma profética da adoração. Transpassaram minhas mãos e meus pés, escreveu.
sem saber que descrevia a crucificação. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Cada melodia era uma profecia disfarçada em louvor. Davi cantava sobre um rei que ainda viria e reinaria para sempre. O livro de Daniel também anuncia o fim da história humana. O Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, recebendo domínio eterno, é a visão da volta gloriosa do Messias. A mesma figura que apareceu no fogo com os amigos de Daniel é quem reinará sobre o universo. O Antigo Testamento termina olhando para o céu, não para a terra. A linguagem simbólica dos profetas era mais do que poesia, era codificação espiritual. As bestas, chifres e números tinham propósito: mostrar que a história humana está sob controle divino. Nenhum império é eterno, nenhuma força das trevas é invencível. O tempo obedece ao Deus que o criou. Os 70 anos do exílio prefiguravam o ciclo da restauração. Assim como Israel retornou à sua terra, a humanidade um dia voltará ao estado original de comunhão plena. A terra restaurada será o novo Éden. A Bíblia começa com um jardim e termina com um. O mesmo Deus que plantou o primeiro cultivará o último. Os profetas menores anunciaram que o juízo viria, mas que após as trevas haveria alvorecer. Joel falou do derramar do Espírito sobre toda a carne. Ageu prometeu glória maior no templo do porvir e Malaquias encerrou com uma promessa: o sol da justiça nascerá, trazendo cura em suas asas. O fim do Antigo Testamento é uma alvorada. Os períodos de silêncio entre os profetas eram intervalos de respiração divina. Deus não estava ausente, estava preparando o cenário. Quando as vozes cessaram, a promessa amadureceu. Era como a semente que dorme sob a terra antes da primavera. O céu se calou, mas o plano continuava em movimento. O templo reconstruído após o exílio não tinha o esplendor do primeiro, mas possuía algo maior: a expectativa. A glória que um dia encheu o Santo dos Santos voltaria, não em fumaça, mas em carne. Quando o Messias entrou no templo séculos depois, a presença divina caminhava entre colunas humanas. O invisível se tornava visível. A esperança messiânica era o coração pulsante de todo o Antigo Testamento. Os profetas aguardavam um rei diferente, justo, pacífico e eterno. Não viria com exércitos, mas com palavras. Não traria espada, mas redenção. O trono seria o coração dos homens e o cetro a verdade. Seu reinado não teria fim. Mesmo as genealogias que muitos ignoram são profecias disfarçadas. Cada nome carrega significado. Cada geração cumpre uma etapa. Do Éden a Abraão, de Davi a Maria, o fio da promessa nunca se rompe. A história é como uma tapeçaria. De perto parece caos, mas de longe revela a perfeição do plano divino. A Babilônia antiga é reflexo da humanidade moderna, confusa, poderosa e seduzida pelo próprio brilho. O Antigo Testamento termina com o alerta de que toda sociedade que se ergue contra Deus cai por dentro antes de cair por fora. A ruína espiritual sempre precede a política. O orgulho é o prelúdio da queda. As visões de Daniel sobre o homem de iniquidade prenunciam a resistência final ao plano divino. Assim como os impérios tentaram substituir Deus, também o coração humano tenta se entronizar. Mas o Antigo Testamento afirma: o reino humano é passageiro, o divino é eterno. O ferro e o barro nunca se misturam. Os profetas também enxergaram o juízo cósmico. Joel fala de céus escurecidos e luas de sangue, símbolos da reordenação do universo. Não é destruição, mas purificação. A criação, que geme desde a queda, será renovada. O mesmo Deus que soprou vida no pó, soprará a eternidade no mundo restaurado. A aliança com Noé, selada pelo arco-íris, é lembrança de que até o juízo tem limites. Deus prometeu nunca mais destruir toda a terra com água, mas o fogo da purificação virá, não para aniquilar, mas para refazer.
O Antigo Testamento termina com o arco da esperança, o lembrete de que a misericórdia sempre vence. A visão final dos profetas é de reconciliação. O lobo habitará com o cordeiro e o deserto florescerá. As armas se transformarão em arados e a guerra deixará de existir. A paz que começou como promessa se tornará realidade. O mundo voltará ao seu estado original, harmonia entre Criador e criação. Cada profecia cumprida prova que a palavra de Deus é viva. O que foi dito há milênios se realiza diante dos olhos modernos. O Antigo Testamento não é apenas registro antigo, é testemunho ativo. Suas páginas respiram, seus ecos moldam o presente. Quem lê com fé não apenas aprende história, encontra destino. A sabedoria dos patriarcas, a coragem dos profetas e a paciência de Deus revelam que o amor é o tema central. Mesmo nas guerras e juízos, o objetivo sempre foi restaurar o relacionamento. O Antigo Testamento é uma carta longa e sincera, escrita por um pai tentando reconquistar os filhos que se afastaram. Do jardim fechado ao jardim prometido, a Bíblia descreve o círculo completo da existência. O homem começa cercado por árvores e termina sob a árvore da vida. O tempo não é linha reta, mas ciclo de redenção. O início e o fim se tocam. O Deus do Gênesis é o mesmo do Apocalipse, princípio e fim, alfa e ômega. As sombras antigas ganham luz no Novo Testamento. O cordeiro no altar, o maná no deserto, o sangue no umbral, tudo encontra seu eco na cruz. A promessa de um Messias é a espinha dorsal da história. O antigo é a semente, o novo é o fruto. Ambos nascem da mesma árvore da vida. Assim, o Antigo Testamento é o alicerce de toda a fé. É a raiz que sustenta o tronco da redenção. Cada profecia cumprida, cada geração preservada, cada pacto mantido prova o mesmo princípio. Deus é fiel. O livro antigo ainda fala, porque o autor ainda vive. O tempo passa, mas sua palavra permanece para sempre. O Antigo Testamento não é apenas registro, é revelação contínua. Ele mostra o padrão da história humana. O homem se afasta, Deus busca, o homem cai, Deus levanta. Cada geração repete o ciclo, mas a misericórdia nunca cessa. A antiga aliança é o eco da paciência divina, um lembrete de que o amor sempre tenta de novo. Os mandamentos revelam mais do que leis, revelam o caráter de Deus. Não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. São convites à harmonia. O Antigo Testamento ensina que a obediência não é prisão, é proteção. Quando o homem respeita os limites divinos, descobre liberdade verdadeira. A idolatria moderna não tem forma de estátua, mas de tela. O que antes era ouro e madeira, hoje é imagem e ego. Israel erguia bezerros, nós erguemos vaidades. O Antigo Testamento ecoa como alerta. Tudo o que ocupa o lugar de Deus se torna prisão. E a idolatria sempre cobra mais do que promete. O descanso do sétimo dia continua sendo símbolo de confiança. No mundo que exige produtividade constante, descansar é um ato de fé. O Antigo Testamento ensina que parar também é obedecer. Deus criou o sábado para lembrar que o controle não é nosso. O tempo pertence ao Criador. As guerras de Israel revelam a batalha espiritual que ainda acontece dentro de cada pessoa. Canaã é o coração. Os inimigos são os vícios e medos. O Antigo Testamento nos ensina que o território prometido é interior. A verdadeira vitória é quando o trono do coração volta a ser governado pela vontade divina. A lei da colheita mostra um princípio eterno. Tudo o que se planta, retorna. A justiça de Deus é pedagógica, não punitiva. O Antigo Testamento nos ensina que consequências não são castigos, mas lições. A semente pode ser boa ou má. O solo é o tempo. Mais cedo ou mais tarde, cada um colhe o que semeia. O tabernáculo era o protótipo da comunhão. Cada detalhe, cortinas, candelabros, arca, tinha um significado espiritual.
O Antigo Testamento mostra que Deus é Deus de ordem, beleza e propósito. Ele habita onde há santidade e preparo. O tabernáculo é o lembrete de que o sagrado exige cuidado. O sangue no altar ensinava que vida custa vida. O Antigo Testamento inteiro gira em torno desse princípio. O perdão sempre tem preço, e o amor verdadeiro sempre sacrifica algo. Cada cordeiro morto era uma página escrita em vermelho apontando para o futuro, onde o Cordeiro de Deus encerraria todos os sacrifícios. Os reis e profetas revelam dois caminhos do poder, um que serve e outro que domina. Quando o poder é serviço, gera justiça. Quando é vaidade, gera queda. Saul e Davi são espelhos dessa dualidade. O Antigo Testamento mostra que Deus nunca rejeita o trono, apenas muda o coração que o ocupa. O Cântico de Ana, o Salmo de Davi e as Lamentações de Jeremias revelam que a dor também é oração. O Antigo Testamento mostra que chorar diante de Deus é forma de fé. As lágrimas são linguagem que o céu entende. O silêncio de quem sofre é muitas vezes mais santo do que o discurso de quem julga. Os provérbios de Salomão continuam atuais. Em tempos de pressa e ruído, a sabedoria antiga soa como voz no deserto. A resposta branda desvia o furor. Mais vale o pouco com justiça do que o muito com injustiça. O Antigo Testamento ensina que sabedoria é prática diária, não teoria distante. O livro de Jó é um espelho da alma moderna. Questiona, sofre e busca sentido. Jó perdeu tudo, mas encontrou algo maior, a presença. O Antigo Testamento nos ensina que fé não é ausência de dúvida, é persistência apesar dela. Quando Deus se revela no meio da dor, o sofrimento se torna altar. Os salmos ensinam que Deus é tanto refúgio quanto rocha. Eles traduzem a alma humana em oração. Quando faltam palavras, os salmos emprestam voz. O Antigo Testamento mostra que o relacionamento com Deus é emocional, real e constante. O louvor é o elo que une o humano ao divino. A história de Elias nos lembra que o fogo de Deus não é espetáculo, é purificação. Ele cai para consumir o que é impuro e reacender o que é santo. O Antigo Testamento ensina que o verdadeiro avivamento começa no altar interior. O fogo que muda o mundo é o que primeiro consome o orgulho. O exílio babilônico é a metáfora da alma que se afasta do propósito. Quando Israel perdeu o templo, aprendeu a valorizar a presença. O Antigo Testamento mostra que às vezes Deus permite perdas para restaurar prioridades. A saudade do altar é o início do retorno. Neemias ensina liderança espiritual. Reconstruiu muros, mas antes reconstruiu corações. O Antigo Testamento revela que o verdadeiro líder ora antes de agir e trabalha com uma mão enquanto segura a espada com a outra. Fé e ação andam juntas quando o propósito é sagrado. Esther ensina que o silêncio também pode ser estratégia divina. Deus não fala em seu livro, mas age em cada detalhe. A ausência de voz não é ausência de presença. O Antigo Testamento mostra que mesmo quando o céu parece fechado, o plano ainda está em curso. Os profetas menores são lembretes de que Deus se importa com detalhes. Um versículo deles pode conter toda uma revolução espiritual. O Antigo Testamento ensina que a mensagem divina não depende de fama, mas de fidelidade. Até a menor voz pode ecoar pela eternidade. A história de Ruth ensina que o amor restaura genealogias. Um simples gesto de fidelidade mudou o curso da história messiânica. O Antigo Testamento mostra que as grandes promessas nascem de pequenas escolhas. A obediência discreta tem impacto eterno. O Antigo Testamento revela que o tempo de Deus é tecido com paciência. Séculos podem passar entre a promessa e o cumprimento, mas o fio nunca se rompe. Deus não trabalha em pressa, trabalha em perfeição. O aparente silêncio é preparação.
não esquecimento. Os símbolos antigos continuam vivos: o arco-íris, o cordeiro, o altar, o monte. Cada um carrega uma verdade universal. O Antigo Testamento é uma linguagem de metáforas que traduz o invisível. Quem entende os símbolos, entende o coração de Deus, porque o sagrado fala por imagens. O Messias é o ponto onde todas as linhas convergem. O Antigo Testamento inteiro é uma seta apontando para ele. Desde o Éden até os profetas, tudo converge para a promessa cumprida em Belém. O antigo é a espera, o novo, o encontro. A cruz é o elo entre o que foi e o que será. O amor é o fio oculto do Antigo Testamento. Ele move Deus a criar, a corrigir e a salvar. Até o juízo nasce do amor, porque o amor verdadeiro não se cala diante do erro. A Bíblia antiga mostra que a ira divina é a face protetora da misericórdia, o amor que não desiste mesmo quando precisa disciplinar. O Antigo Testamento é o fundamento do Novo, e o Novo é o cumprimento do Antigo. Juntos formam uma história só, a história da salvação. O Deus do Gênesis é o mesmo do Evangelho. A voz que falou no Sinai é a que sussurrou na cruz. O mesmo amor que criou o mundo o sustentará até o fim. Assim termina o Antigo Testamento, não com ponto final, mas com reticências. Ele é a primeira parte de uma carta eterna, cuja continuação se escreve no coração de quem crê. A promessa feita no Éden encontra eco em cada alma que volta a caminhar com Deus. A história continua dentro de nós. O Antigo Testamento é a raiz de toda fé. Nele, encontramos o Deus que cria, julga, ama e salva. Cada profecia cumprida é um lembrete de que a palavra não volta vazia. Ele é o alicerce da história divina, um espelho da alma humana e um retrato do caráter de Deus. O Antigo revela o Eterno. Toda promessa feita nas eras antigas converge em uma só palavra: esperança. Mesmo quando o homem se afastou, Deus manteve a chama acesa. Essa esperança atravessou séculos, resistiu a impérios e sobreviveu ao silêncio. O Antigo Testamento é o testemunho do Deus que nunca desistiu da humanidade. As páginas antigas guardam os sussurros da eternidade. Elas falam de montes que tremeram, mares que se abriram e corações que mudaram. Falam de alianças seladas com sangue e promessas escritas em pedra. Mas, acima de tudo, falam de um amor que sobreviveu à infidelidade humana. Do Éden ao exílio, da promessa ao profeta, o Antigo Testamento é a narrativa da saudade divina. Deus criou o homem para caminhar com ele, e toda a Bíblia é o caminho de volta para esse encontro. Cada história é uma seta apontando para casa. Quando lemos sobre o dilúvio, o êxodo ou o cativeiro, não estamos estudando o passado, mas o presente. Os dilúvios ainda vêm em forma de crises. O Egito ainda existe em nossos apegos. A Babilônia ainda fala em nossas distrações. O Antigo Testamento continua vivo porque fala de nós. A história de Abraão é a lição da fé que não vê. A de Moisés, a lição da liderança que serve. A de Davi, o arrependimento que transforma. A de Jó, a perseverança que amadurece. O Antigo Testamento é um espelho onde cada alma encontra um reflexo de si mesma. Deus se revela como autor, juiz e pai. Autor porque escreve a história. Juiz porque corrige o erro. Pai porque perdoa sempre. O Antigo Testamento é o palco onde esses três papéis se encontram. Um drama divino de amor e justiça encenado na história humana. O Antigo Testamento é também o livro da memória. Ele preserva o passado para iluminar o futuro. Cada altar, cada pacto, cada profeta é uma lembrança de que Deus não esquece. Ele transforma ruínas em promessas e prantos em propósitos. Os profetas são as sentinelas do tempo. Vigiaram a história, anunciaram a verdade e pagaram o preço da fidelidade.
O Antigo Testamento os imortaliza não como heróis, mas como testemunhas, homens que preferiram a voz de Deus ao aplauso do povo. As alianças mostram a progressão da revelação divina. Noé, Abraão, Moisés e Davi, cada pacto é um degrau na escada da redenção. A antiga aliança prepara o terreno para a nova, onde a lei se escreve no coração e o sangue substitui o sacrifício. A justiça divina não é vingança, é restauração. O Antigo Testamento mostra que Deus nunca pune para destruir, mas para curar. O fogo do juízo é o mesmo que purifica o ouro. Cada disciplina tem propósito. O castigo divino é apenas o prelúdio da misericórdia. A sabedoria dos livros poéticos mostra o equilíbrio entre razão e fé. Provérbios ensina o caminho. Salmos revela o coração. Eclesiastes mostra o limite da mente. Jó revela o poder da confiança. O Antigo Testamento une filosofia e espiritualidade em harmonia perfeita. Os símbolos antigos atravessaram séculos: o cordeiro, o monte, o rio, o fogo. Cada um é linguagem de Deus traduzida em imagem. O Antigo Testamento nos ensina a ler o invisível. Quem entende o símbolo, entende a mensagem oculta, e quem entende a mensagem, encontra sentido. A promessa messiânica é o fio de ouro que tece toda a história. Cada geração esperou aquele que traria luz às trevas. O Antigo Testamento é o tempo da espera, o Novo, o tempo do encontro. O silêncio entre eles foi o respiro do universo antes do nascimento da esperança. O Messias é a chave que abre o enigma antigo. Tudo o que antes era sombra se torna substância. Tudo o que era símbolo ganha forma. Ele é o cumprimento da profecia, o verbo da promessa, o eco final das vozes proféticas. O Antigo Testamento termina apontando para ele. Mas o fim do Antigo não é despedida, é transição. O mesmo Deus que falou do trono de fogo, agora fala em voz mansa. O mesmo que escreveu em pedra, agora escreve em carne. O mesmo que habitou no templo, agora habita no coração. A eternidade mudou de endereço. O Antigo Testamento é também o manual da esperança. Ele mostra que o deserto nunca é o destino final e que cada vale é passagem para um monte. Nenhuma lágrima é desperdiçada e nenhuma promessa é esquecida. Deus cumpre o que promete, mesmo que o tempo pareça demorado. Os heróis da fé não foram perfeitos, foram perseverantes. Erraram, caíram, mas continuaram crendo. O Antigo Testamento prova que o poder de Deus se manifesta em vasos quebrados. A história dos fracos é o maior testemunho da força divina. O Antigo Testamento também revela o valor do arrependimento. Davi, após o erro, escreveu o salmo que curou gerações. Cria em mim um coração puro. A restauração é o milagre mais constante da história bíblica. Deus sempre dá uma nova chance, sempre. A glória de Deus percorre todas as páginas, em fogo, em nuvem, em vento. O Antigo Testamento é o registro da presença que nunca se ausenta. Mesmo quando o povo se perde, a coluna de luz continua guiando. O amor divino nunca deixa o caminho escuro. Cada história antiga é também uma profecia pessoal. O Éden, o Egito, o deserto, o Jordão, todos existem dentro de nós. A Bíblia não é só para ser lida, é para ser vivida. O Antigo Testamento é o espelho da alma humana, refletindo a eternidade. Ele nos ensina que o maior templo é o coração humilde, que o maior sacrifício é a obediência e que o maior milagre é o perdão. O Antigo Testamento mostra que a santidade não é distância, mas proximidade. Deus habitando o comum, transformando o pó em presença. O legado do Antigo Testamento é a certeza de que a história ainda está em andamento. A promessa feita aos antigos continua viva em cada geração que crê. O mesmo Deus que andou com Abraão ainda caminha conosco.
O passado sagrado é o mapa do futuro eterno. A última lição é simples e eterna. Tudo passa, mas Deus permanece. Impérios ruem, culturas mudam, eras terminam, mas o amor divino não envelhece. O Antigo Testamento é a âncora da fé, o testemunho imutável de um Deus que nunca deixou de escrever histórias de salvação. Se essa jornada te fez enxergar o Antigo Testamento com novos olhos, inscreva-se agora. Aqui, cada história ganha vida, cada profecia ganha voz e cada página antiga se transforma em revelação. Compartilhe este vídeo, espalhe a palavra e continue conosco. Porque a história de Deus ainda está sendo escrita e você faz parte dela.